Nós vamos refletir na palavra do Senhor, dando continuidade do tema desse mês, né, que está vinculado à simplicidade, né, na simplicidade de Jesus. Esse ano, então, como você já sabe, se não sabe ainda, essa será a nossa tônica deste ano, trilhando o simples, trilhando o simples. E essa mensagem nasce no nosso coração com um propósito muito específico, que é que essa descoberta, esse resgate do simples na nossa vida, na vida da nossa igreja, elimine ruídos, elimine poluição, elimine aquilo que possa estar atrapalhando a nossa vida em fazer aquilo que Deus deseja do nosso coração. Então isso no meu coração, no seu coração, mas isso também na nossa vida em como Igreja Batista Jardim Maracanã. Então, fruto disso, você vai ter a oportunidade de participar de uma pesquisa. Como fruto disso, você vai ter a oportunidade também, quem sabe se você é mais online, né, de responder um formulário e nos ajudar também neste processo de construção. E hoje, meus irmãos, então, nós vamos falar sobre esta simplicidade, na realidade, que exige o olhar para o outro. Então nós começamos falando sobre Jesus, que é o modelo da simplicidade. Jesus, então, ele vem, qual é a prova disso? De onde você tirou isso, pastor? Bom, primeiro que ele vem numa situação de religião pesadíssima, com 316 mandamentos, onde eles mandavam os outros, mas eles mesmos não obedeciam. E Jesus nos acusa disso. Vocês colocam fardos pesados sobre os discípulos de vocês, mas vocês mesmos não carregam nada. Eram hipócritas. E Jesus vem então e, daqueles 316 mandamentos, fala: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Disso dependem a lei e os profetas. Então, aqui Jesus sintetiza 316 em 2. O jugo dele é suave, o fardo é leve. Então ele vem para simplificar. Mas não tenha a impressão que simplificar significa deixar mais fácil. Simplificar não é deixar mais fácil. É não te dar alternativa para não obedecer. Agora de manhã eu mandei uma reflexão ali no grupo da nossa igreja, no grupo de avisos da nossa igreja. Quem viu lá? Levanta a mão. Quem viu a reflexão? Veja a reflexão. Leia lá depois, para você saber o que é simplicidade. É simples. Então, eu coloquei lá, né, sobre Cristo desde a sua infância. Jesus se perde da sua família, ele é encontrado aonde? No templo. Discutindo com os mestres da lei. Maria chega e fala assim: menino do céu, onde é que você estava? A gente perdeu você. Ele fala para ela: não sabia você, mãe, que eu deveria estar na casa do meu pai. Então, durante a sua adolescência, durante a fase adulta, o texto sagrado, quando fala deste episódio, diz que aos sábados a família levava ele até lá, talvez por conta da sua rotina. Quando fala de Jesus na sua fase adulta, ele estava todos os dias. Todos os dias. A igreja estava todos os dias no templo. Então Jesus, desde a sua infância, adolescente, fase adulta, até quando não deixaram mais ele entrar, ele estava lá, no templo, compartilhando a palavra de Deus. E a pergunta que vem de manhã ao meu coração, e que aí vale como reflexão para a minha vida, para a sua vida, é: Jesus quer o simples. Então, se eu sou cristão, eu estou assumindo que eu sou um discípulo de Jesus. Tem sentido para você este óbvio que eu estou falando? Se eu sou um discípulo de Jesus, eu estou dizendo que eu sigo os preceitos e ensinamentos de Jesus. Então, se eu sigo os ensinamentos de Jesus, Jesus, desde a sua infância, valoriza a vida comunitária. Ia aos cultos, provavelmente, todos os dias. Mas sábado era o dia principal, onde todos estavam juntos lá. E ele ministrava a palavra, ele compartilhava. Quando eu vejo um texto como esse, e eu digo: eu sou cristão, logo, eu não devo nem considerar. Vou ou não vou? A questão é: eu estou trabalhando, eu estou doente? Não estou vivendo nenhuma dessas duas situações? Estou cuidando de alguém doente na minha casa? Não estou?
Então não tem que pensar. Eu sou um cristão. E um cristão, como Cristo, estava na sinagoga. Inclusive num tempo em que ele foi perseguido. Ah, mas na minha igreja eu estou com alguns problemas lá. Jesus também estava. Mas ainda assim, ele estava lá. Se eu sou cristão, eu faço o que Cristo fez. O que ele ensinou a fazer. Então, irmãos, é simples, não é? Aí nós podemos vir considerar elementos, né, da sociedade, elementos deste tempo, da cosmovisão desse tempo, né, tal. A gente pode deixar um discurso bonito, assim, para no fim das contas tentar nos justificar para esse novo cenário. Ah, mas se eu for ver bem, esse contexto de igreja, se estivermos falando dentro da minha família, a gente for crente, a igreja está lá também. Fala, rapaz, larga a mão de arrumar desculpa. Se é cristão, ceda aquilo que a palavra de Deus manda você fazer. Se não, você pode ser budista, né? Você pode ser espírita, você pode ir. Só não tem salvação nesses lugares, né? A salvação está em Cristo. Mas se você se intitulou cristão, tem um sobrenome que existe uma expectativa sobre você, das pessoas que estão te olhando. Eu gosto desse exemplo, né? Quando eu era moleque, o pai tinha uma conta na venda do seu... Ai meu Deus, fugiu o nome dele. Os piá, eu não falava fazer isso, né? O seu Paulo, a venda do seu Paulo. Que tipo de secos e molhados que falam, né? Tem de tudo lá, irmão, né? Naquele tempo tinha até pinico, né? E os jovens sabem nem o que eu estou falando aqui agora. E aí a gente chegava lá, o pai mandava, vá lá buscar lá, faltou sal, faltou farinha, vai lá pegar no seu Paulo, que já não tinha mais, né? Tinha cartão de crédito, né? Daí chegava lá, né? Os piá chamavam ele de velho manco, porque ele tinha um problema. Tadinho, eu não chamava seu Paulo mesmo, tá? Aí chegava lá no seu Paulo, ó, seu Paulo, eu vim buscar aqui, ó, arroz, feijão, tal. Eu morria de medo da família, eu não fazia isso, mas eu sei que alguns faziam. Ah, ele mandou pegar também uma barra de chocolate. Sabe, né? Isso acontecia. No final do mês, bom, pelo menos eu como chocolate, depois no final do mês eu acerto com o pai e com a mãe e vai sobrar para mim. Quem passou por isso? Lembra disso? Do carneirinho na venda? Né? Vocês mais novos, existia isso, tá? Porque não tinha cartão de crédito, essa era a solução. Era ter o carneirinho e ele ia anotando tudo ali, né? E aí, no final do mês, o pai e a mãe iam lá e acertavam. E aí chegava lá e pegava as coisas, ele já me conhecia. Mas ele vendia porque eu era o Anderson? Ele vendia em nome do meu pai. Então, por isso que Jesus disse, façam tudo em meu nome. Jesus abriu um crédito para você diante do Pai, diante do Espírito Santo, dizendo assim, ó, pode vir pegar, em meu nome, em meu nome. Só que para pegar no nome de Jesus, né, nós temos que lembrar também dos nossos pais. Vá lá e pegue arroz, sal e macarrão. É isso. É sobre isso que o pai assume responsabilidade. O chocolate, o seu Paulo, teu pai não é mandar você buscar chocolate. Ele tem autoridade de questionar, porque ele conhece quem autorizou. Então, irmãos, nós estamos sob este cuidado de Deus, que abriu esse crédito para cada um de nós, em nome de Jesus. Não tem a ver conosco, mas com o que ele conquistou. Logo, tudo que eu faço nessa vida precisa refletir a glória dele. Cenário sendo bom ou não sendo, ele é digno de ser honrado, obedecido. Por isso, é simples assim. O texto sagrado também, depois, então a gente falou de simplicidade de Jesus, depois a gente falou na semana passada sobre a importância de um olhar honesto para dentro do nosso coração, parecido com o que a gente ministrou agora na ceia do Senhor. Olhar para dentro do nosso coração. Então, eu descobri que é simples. Simples. Então, agora eu preciso olhar para o meu coração e dentro desse contexto do simples, como é que eu estou andando? Porque quando é complexo, eu não sei exatamente para onde ir. Mas quando é simples, eu consigo caminhar em direção àquilo e aí eu consigo assumir uma postura. Como alguém me disse numa ocasião. Você sabe que você precisa perdoar, né? Ih, pastor, sei. Mas é o seguinte, eu vou ter que fazer isso. Eu preciso fazer isso. Mas meu coração não está pronto para isso. Sabia o que tinha que fazer? Ele iria fazer, mas ele disse, hoje eu não consigo. Falei, você sabe que isso não é bom para você, mas eu seria um hipócrita se eu fosse fazer isso agora. Então, o simples traz isso para a gente. Eu preciso fazer. Pode ser que agora eu não consiga, mas Senhor, em nome de Jesus, é preciso ser
feito. E é simples. É simples. E aí, meus irmãos, baseado nisso, agora nós precisamos então ver do que isso se desdobra. Então Jesus apresenta o simples que nos dá acesso a todos. Agora nós olhamos para dentro do nosso coração e nós descobrimos algumas coisas ao olhar para dentro sobre o simples de Jesus que precisa ser obedecido. E agora nós temos um outro elemento, que é o olhar para o nosso semelhante. Olhar para o nosso próximo, como a ceia também anuncia. E é isso que nós vamos falar hoje aqui. Tinha um irmão na nossa igreja, falando sobre próximo, né? Tinha um irmão na nossa igreja, o irmão Juvenil, né, irmão Celso? O Celso lembra? Irmão Juvenil. Irmão Juvenil. Quem mais lembra do irmão Juvenil? Você estava já no Maracanã? O irmão Juvenil era nosso professor lá, um dos professores, o irmão Celso, né? O irmão Juvenil era um dos professores da IBD, né? Magrão, altão, assim, um baita, um homem assim, né? Pedreiro. E ele tinha umas teologias meio doidas, irmãos, assim, né? Ele tinha inventado as modas lá. Uma delas foi que, falando sobre o texto que nós vamos ler agora, sobre amar o próximo, né? E ele dizia que a mulher dele, a irmã Cícera, não era o próximo dele. Então, tipo assim, porque ela é minha esposa, nós somos um, logo ela não é meu próximo. Essa era, né? Tem uma lógica aqui, né? Daí, só que o ruim é o que vem depois. Então tem algumas coisas que eu tenho que fazer para o próximo que eu não preciso fazer para minha esposa. Oxe, né? Ele usando a teologia aqui, né? Ele fez lá a sua gambiarra teológica, né? Para favorecer um conceito, né, da mente dele. Então ela não é meu próximo, tem coisa aqui que eu faço para o próximo, mas não precisa fazer para Cícero. Então eu estou falando publicamente, porque ele abria isso publicamente também, né? Sobre esse modo de pensar. E, meus irmãos, sabe que essa situação na época com esse irmão, né, que deu uma certa polêmica, que era alvo de brincadeiras até nossas, nos ajuda a refletir sobre algo. Quem é mesmo esse próximo? Quem é o próximo? E aí é isso que o texto que nós vamos ler agora nos ajuda a refletir. Então, abra sua Bíblia na parábola do bom samaritano, Lucas 10, 29 a 27. Lucas 10, 29 ao 27. Diz assim: Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes que o roubaram e, depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou de longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando viu, passou de longe. Mas um samaritano, que é de viagem, aproximou-se, vendo, encheu-se de compaixão. Chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando azeite e vinho, e, pondo sobre a sua própria montaria, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: Cuida dele. Quando eu voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 parece ter sido próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia. Então Jesus lhe disse: Vai e faz o mesmo. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome em Cristo Jesus, nosso Senhor, e pedimos que o Senhor nos dê graça agora de refletir aqui sobre a simplicidade do Senhor, a simplicidade, Senhor, da nossa necessidade do Senhor e agora da necessidade do nosso semelhante. Que o Senhor possa nos abençoar e identificar quem é o próximo na nossa vida e fazermos aquilo que o Senhor nos mandou fazer: amar. Em nome de Jesus. Amém. Um dos maiores desafios, né, da vida cristã é a expressão do amor ao próximo. Amar a Deus
sermos bons, religiosos, boas pessoas aos olhos da sociedade, não é um desafio tão grande. Mas a expressão do amor ao nosso semelhante, um genuíno amor, é um tremendo desafio. Mas e aí, na teoria, então, quem é o meu próximo? Esse texto deixa pra gente muito claro. O intérprete da lei, irmãos, um doutor, né, em teologia, vem e faz essa pergunta para Jesus. E isso esconde algo que nunca tinha passado pela minha mente. Nessa última pesquisa agora, olhando o texto sagrado, é que isso se abriu. Essa pergunta é muito pertinente para mim e para você. Quem é o meu próximo? De quem eu vou ser o próximo? Na realidade, meus irmãos, é simples também. A pergunta deste doutor está querendo saber só uma coisa. Qual o limite que eu posso ir? Até onde esse próximo vai? Para eu definir, sabe o quê? Como é que eu posso fazer o mínimo e ainda assim garantir o céu? Quem é o próximo? Olha, é esse. Ufa, o restante, a Deus. Desses eu não preciso prestar contas. Sabe o que é esse próximo nessa pergunta? É aquela mesma fala. Eu quero ir para o céu, nem que seja para limpar o banheiro. Já escutou isso? Eu quero ir para o céu, nem que seja para limpar o banheiro. Sabe o que você está dizendo quando você diz isso? Jesus, eu quero dar o mínimo possível, mas que seja o suficiente para desfrutar do céu. Já começa mesquinho, pequeno, limitado, sem expressão da graça, sem unção do Espírito de Deus. Porque onde o Espírito de Deus atua, há abundância. Irmãos, e aí Jesus vem e pega essa parábola e acaba. De certa forma, o judeu recebe um exemplo. Jesus é Deus, irmãos. Jesus é Deus. As coisas que Jesus se livrou durante a sua vida aqui na terra, as coisas que ele se livrou e da maneira que se livrou, não tinham livramentos. Não tinha como. Era duas coisas, ou prisão romana ou prisão pelos religiosos do seu tempo. Jesus tinha uma unção, uma inteligência fora do comum e o fato de conhecer o coração das pessoas. Então, ele usava desta sabedoria ao conhecer o seu próximo. E aqui, mais uma vez, ele fez isso. Ele fez isso no momento que a mulher adúltera é levada diante dele. Ali, irmãos, era uma cilada sem saída, irmãos. Sem saída. Leva a mulher. Ela adulterou. O que a lei diz, Jesus? A lei diz para apedrejar. Então, já é. O senhor não vai começar? Né? Jesus diz assim, olha, então vamos lá. Mas vamos começar assim? Quem não tem pecado de vocês, então começa. E começa a escrever na terra, aquela coisa toda, né? Que alguns dizem que poderia estar narrando ali o pecado. E os mais velhos para os mais novos foram largando suas pedras e foram indo embora. Irmãos, sabe o que está por trás disso? Primeiro, Jesus, se apedreja, seria preso pelo Império Romano por sacrificar alguém sem o aval do César, sem o aval do governo, que os religiosos estavam proibidos de fazer sacrifícios humanos, né? Matar pessoas em nome da lei, eles estavam proibidos. Se Jesus cumprisse a lei ali, seria preso pelo Império Romano e talvez teria adiantado aquilo que estava planejado para entregar, não só ser preso, mas entregar sua vida em favor de nós. Mas se ele ainda assim desobedece, estava com problemas também, porque você desobedeceu a lei diante do povo, você se diz um rabi, então agora você também está destituído do seu ofício e teria uma mácula no seu ministério. Jesus não tinha saído, irmãos. Mas o que ele faz? Apela para aquilo que está no coração. Então, qual de vocês não tem pecados? Que atire a primeira pedra. E aí, cada um vai abandonando, e Jesus se livra de algo que não havia como se livrar.
É assim com Satanás durante a tentação, é assim com eles, é assim com este mestre da lei, irmãos. Onde ele pega, quem é meu próximo? Ele pega ainda justamente os samaritanos, irmão. Pegasse qualquer pessoa, mas ele pega os samaritanos. Mas não pega só o samaritano como foi aquele que estava machucado. Ele pega o samaritano como aquele que fez o bem que os judeus não fizeram. Você está entendendo isso? Está comigo? Amém? Ele pega aquilo que eles mais odiavam como uma referência da expressão do amor de Deus pelos seres humanos. Esse homem deve ter ficado muito bravo. E sabe o que ele diz com isso? Que nós devemos assumir limites, mas não ficar buscando. Nós devemos assumir as nossas responsabilidades. Não, mas eu só vou até aqui. Até que eu vou. Às vezes a bênção na vida do próximo está no próximo ato do que eu faço. Não, mas eu fui até aqui. E até aqui tá bom já. Chega. E não vemos a manifestação de Deus no caminhar a segunda milha. Às vezes. Não dar a outra face. E é isso que Jesus está falando. Ser simples é parar de discutir os limites das nossas responsabilidades. E assumir essas responsabilidades. Daquilo que Deus toca o nosso coração para fazer. Em como servos dele. Olha só, irmãos, o que o texto nos mostra? O samaritano, o que ele faz? Primeiro ele vê a carência. Depois, ao ver, ele se compadece com a situação daquele homem. Ele se aproxima. Ele vai lá, ele trata. Ele carrega. Ele cuida. Ele paga a conta. E depois ainda deixa recomendações. Se custar mais que isso, na volta eu completo. Ele transcende. Como Jesus dizendo daquele mestre, você está procurando limites? Não tem limites naquilo que Deus toca o teu coração para fazer em direção ao outro. E meus irmãos, isso é tremendo. Amar o próximo, então, é você ter menos opinião e mais atitude. Atitude. É caminhar em direção. E meus irmãos, eu não digo com isso que haverá um momento que você talvez deva dizer assim, querido, eu cheguei perto de você, eu vi sua carência, eu me compadeci, eu intercedi. Querida, eu orei por você, caminhei junto, me apliquei, mas agora é a hora de você se levantar e caminhar. Eu fui a primeira, a segunda e a terceira milha. Eu ofereci a outra face e ainda levei cascudo na cabeça. Eu te dei túnica, capa, e você está querendo tirar minhas roupas íntimas. Chega. Chega. Há outras pessoas que eu preciso cuidar. E do jeito que eu estou aplicando em você, você está minando o meu tempo e a minha vida. Agora é a sua vez. Há um momento de delegar responsabilidades. Mas no ato de expressar esse amor e a graça de Deus, irmãos, não busque limites. Busque assumir aquilo que Deus toca o teu coração para fazer. Quantas pessoas? Eu vi uma pessoa lá em condição, pastor. Eu até peguei o endereço dela para você ir visitar. Por que você não foi? Não tem uma unção especial em visita de pastor. A doutrina batista diz que todos nós temos responsabilidade diante do Senhor. Eu fui evangelizar uma moça numa ocasião, ela estava com queimadura de 2º grau, e ao visitá-la, eu falei de Cristo, falei do amor do Senhor, falei, eu tinha convidado você para o culto, para onde você foi? Daí para a praia. Falei, agora qual é o resultado? Esse. Onde é que Deus gostaria que você estivesse? Eu falei, contigo na igreja, você não estava passando por isso, estava com o teu coração cheio de alegria agora, e eu estaria também em minha casa, já tomando café com a minha família. Então a sua atitude gerou todo esse movimento aqui. Mas vamos orar, mude, se dedique, coloque a tua vida diante do Senhor. Eu falei, amém. Mas eu não me dei por satisfeito, porque eu era o irmão Anderson, né? Eu não era pastor. Eu falei, pastor Amon, você tem que ir lá. Eu falei, pastor, vá lá completar, que eu dei um arremate, agora o senhor vai lá, né? Eu já entrei com o calfino, né? Já dei uma lixada, agora o senhor vai lá e, né? Passa a tinta lá, né? Faz o acabamento. Depois o pastor Amon foi lá, visitou, tomou um café com ela, e depois eu fui visitá-la novamente, porque ela estava doente, ela é deficiente, então eu precisei ir outras vezes para ver se ela precisava de alguma coisa. E ao chegar lá, eu falei, e aí, o pastor Amon, veio ontem aqui, pastor Amon, veio e tal. Daí ela falou assim, a cartilha de vocês é a mesma? Eu falei, não entendi. Ele falou tudo o que você falou. Idêntico.
Até a mijada foi igual, desculpa, vazou, escapou. Até a chamada de atenção, né, tal. Editor, não tem nada disso aqui. Não. Foi igual, igual. Ali o Espírito Santo tocou meu coração. Porque Deus levanta você para falar, não precisa de título, precisa de vontade, de unção, de busca do Senhor. O pastor Amós foi lá, só gastei o tempo do pastor. Daquele momento em diante eu passei a convidar o pastor Amós, e menos nas visitas que eu fazia, porque a unção que estava sobre ele era a mesma que estava sobre mim. A intimidade que eu tinha com aquela pessoa que eu visitei era maior do que a que ele tinha com elas. Então eu tinha um nível de liberdade maior para ministrar. Com você é assim. Tem demandas que você vai chegar lá, pastor, e eu não sei exatamente o que fazer. Nós vamos juntos, em nome de Jesus. Mas assuma responsabilidades. Não queira saber até onde vai o teu limite. Assuma responsabilidades, por amor, como o Senhor fez por nós. Então, essa reflexão não é apenas uma sugestão, irmãos. É uma ordem. É uma ordem. O que Jesus falou para o mestre? Ah, quem foi o próximo? Olha, não quis nem falar, foi o samaritano. Foi aquele que agiu de misericórdia com ele. Não quis nem falar a raça do cabra, irmãos. Né? Foi aquele argentino, né? Que alguns brasileiros. Foi aqueles lá, daquele povo lá, aqui perto aqui. Né? Que tem lá um leite, o doce de leite, que é uma delícia, né? A picanha também, que é maior que a nossa. Tem aquele povo lá, né? Nem o nome ele quis dizer. Jesus vem e fala para ele assim: vá e faça o mesmo. Não é uma recomendação, irmãos. É uma ordem de Jesus. Faça o mesmo. Faça o mesmo. Mas tem um critério para fazer. Para que você... Pô, agora o pastor falou lá domingo, vamos ter que fazer. Então você vai fazer pela motivação errada e vai sofrer. Então tem uma ordem aqui, se eu fosse falar toda ela, nós iríamos até meio-dia. Mas eu quero então, realmente, não vou nem ler o que escrevi, eu quero de maneira sintética te falar dessa ordem, porque nós queremos ir para as nossas casas edificados, mas também tem mais à noite. Então, irmãos, em primeiro lugar, você precisa, para obedecer isso que Jesus ministrou, você precisa, em primeiro lugar, ter uma consciência. Que isso passa por você, mas não vem diretamente de você. Como é que é isso, pastor? Abre aí, 1 João 4,19. Veja lá, vamos ver junto? Bem rapidinho, nós vamos ficar só nos textos aqui e trazer aqui uma aplicação para a gente. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou. Então, irmãos, em primeiro lugar, você vai conseguir viver essas coisas a partir do momento que você tiver a consciência que Jesus te ama. Ele entregou sua vida por você, por amor, que não tem a ver com seus méritos, mas é graça. Eu vou pedir, bem na hora que a Nath estava com um compromisso ali, eu vou pedir para a Nath soltar aqui um vídeo. Está legendado, irmãos, eu peço perdão, eu tentei achar dublado, não tem, mas eu peço a você que preste atenção. Esse autor, a ministração, na maior parte dos seus livros, é a expressão do amor de Deus. Ele já é falecido, não há muito tempo, o Brennan Manning é o nome dele, um pastor que vive em mim, o Evangelho Maltrapilho, e essa foi uma reflexão que ele fez em uma determinada ocasião. Ele não tinha denominação em si, ele foi católico, ele teve um impacto da expressão do amor de Jesus em seu coração, e ele ministrava sobre o amor de Deus por cada um de nós. E olha o que ele traz aqui, como bate com aquilo que a gente vê no texto sagrado mesmo, né? Então, veja lá. In the 48 years since I was first ambushed by Jesus in a little chapel in the Allegheny Mountains of western Pennsylvania, and in literally the thousands of hours of prayer, meditation, silence, and solitude over those years, I am now utterly convinced that on Judgment Day, the Lord Jesus is going to ask each of us one question, and only one question. Did you believe that I loved you? That I desired you?
that I waited for you day after day, that I longed to hear the sound of your voice. The real believers there will answer, yes, Jesus. I believe in your love and I tried to shape my life as a response to it. But many of us who are so faithful in our ministry, in our practice, in our church going, are going to have to reply, well, frankly, no, sir. I mean, I never really believed it. I mean, I heard a lot of wonderful sermons and teachings about it. In fact, I gave quite a few myself. But I always thought that was just a way of speaking, a kindly lie, some Christians' pious pat on the back to cheer me on. And there's the difference between the real believers and the nominal Christians that abound in our churches across the land. No one can measure like a believer the depth and the intensity of God's love, but at the same time, no one can measure like a believer the effectiveness of our gloom, pessimism, low self-esteem, self-hatred, and despair that block God's way to us. Do you see why it is so important to lay hold of this basic truth of our faith? Because you're only going to be as big as your own concept of God. Remember the famous line of the French philosopher Blaise Pascal? God made man in his own image, and man returned the compliment. We often make God in our own image, and he wants us to be as fussy, rude, narrow-minded, legalistic, judgmental, unforgiving, unloving as we are. In the past couple of 3 years, I have preached the gospel to the financial community in Wall Street, New York City, the airmen and women of the Air Force Academy in Colorado Springs, 1,000 physicians in Nairobi. I've been in churches in Bangor, Maine, Miami, Chicago, St. Louis, Seattle, San Diego, and honest, the God of so many Christians I meet is a God who is too small for me, because he is not the God of the Word, he is not the God revealed by and in Jesus Christ, who this moment comes right to your seat and says, I have a word for you. I know your whole life story. I know every skeleton in your closet. I know every moment of sin, shame, dishonesty, and degraded love that has darkened your past. Right now, I know your shallow faith, your feeble prayer life, your inconsistent discipleship. And my word is this: I dare you to trust that I love you just as you are and not as you should be, because you're never going to be as you should be. Ser. É essa a expressão do amor de Cristo por cada um de nós. E é impactados por este amor que nós respondemos às pessoas. Não vem de você. É um dom, uma graça de Deus que repousa sobre nós mediante o arrependimento, inunda o nosso coração e a gente transborda. Nós temos impressão, como igreja, que a gente se converte, a gente fica bonzinho, a gente frequenta os cultos, e aí a gente vai fazer o bem para as pessoas, e aí Jesus vai transbordar em nós de tanta coisa legal que a gente fez para ele. Tem sentido, não tem? É uma mentira de Satanás. Não, irmãos, não existe nada de bom que nós possamos fazer que não venha do Pai das luzes. Então, a sua intimidade com Cristo é fundamental para você viver a vida cristã, ver o simples de Jesus. Segundo, você precisa, então, moldar a sua vida em resposta a este amor. Quando você é impactado pelo amor do Senhor e você molda a sua vida em resposta, você não é o que pergunta, quem é o meu próximo? Você sai dia após dia os identificando. Alguns vão custar a você muita dedicação. Outros próximos serão pessoas que o seu bom dia, você está bem? Ó, vou orar por você. Ó, no almoço, se você quiser, eu quero te ouvir. E vão ser coisas pontuais que vão trazer transformação. Porque o Senhor está em seu coração. Transbordou. E o seu bom dia não é como o do outro colega. É um bom dia com a unção do Espírito Santo de Deus, que transborda. É um bom dia que vem com perfume. E esse perfume é Cristo. E meus irmãos, por último, é preciso então
primeiro lugar, ter consciência que Ele nos amou primeiro. Em segundo lugar, moldar a nossa vida como resposta a este amor. Lembre-se, estou indo à igreja como resposta ao amor do Senhor. Estou indo a contribuir financeiramente como resposta a esse amor. Estou indo servir como resposta a esse amor. É fonte inesgotável, abençoada, maravilhosa. E por fim, lembrar também que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Cientes desse amor do Senhor, cientes do impacto desse amor por nós, é assim, amar o meu semelhante. E amar não é gostar, e graças a Deus por isso. Amar é agir o abençoando, é orar com o desejo de abençoá-lo, mesmo que muitas vezes ele não mereça, assim como você e eu não merecíamos, mas recebemos como graça da parte de Deus. É isso que Ele espera de nós. E meus irmãos, não é fácil, mas fala a verdade. É simples, não é? É simples. É caminharmos. É caminhar. É caminhar em direção. E Deus vai fazendo com que as coisas aconteçam no processo. No processo, algumas coisas podem ficar complicadas. É verdade. Mas o caminhar é simples. E é isso que nós devemos fazer. Eu tenho pedido a Deus algo e até eu anotei aqui para encerrar com isso. Eu estava lá pensando nessa mensagem ontem. Foi um dia que eu dediquei para o ócio, assim, né? Não fiz visita. Eu fiquei focado na mensagem e algumas coisas da nossa casa. Né? Até me senti culpado por isso. Meu Deus, o dia está fazendo tanta coisa. Mas foi um dia de ócio. E nesse ócio santo também, uma das coisas que me veio à mente foi essa, para a minha vida, para a vida da nossa igreja, irmãos. Foi uma oração. Uma oração. Pai, nós vamos te obedecer. Nós vamos te obedecer. Nós vamos simplificar. Vamos simplificar. Para que a gente não deixe de fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Mas a gente pede uma coisa ao Senhor. Isso só o Senhor pode fazer. Salva. Cura. Restaura. Firme estes que o Senhor mandar para a tua casa de oração. A gente não pode fazer. Mas isso é contigo, Pai. Então a gente quer fazer o simples, para que o Senhor entre com o sobrenatural. Em nome de Jesus. Com estes testemunhos que o Senhor vai mandar aqui, eles vão refletir este mundo caído. E a gente vai apresentar eles como uma evidência da tua graça. Para que o Senhor faça nesta casa multiplicação de discípulos. De irmãos que vão compor a tua família aqui. Será sobrenatural. Em teu nome, Jesus. Essa foi a minha oração, irmãos. Caminhar no simples. Não arredar o pé daquilo que Cristo quer que eu faça. Quer que a sua igreja faça. Mas com clamor. Deus, entra com a tua graça. Entra com a tua misericórdia. Entra com cura. Entra com restauração. Entra com milagres, como o Senhor tem feito já entre nós. E nós não vamos guardar isso para a gente vai testemunhar do que o Senhor fez, do que o Senhor fará. E vamos clamar essas vidas. Não guarde isso com você. Você não tem esse direito. Proclame a Cristo. Fale o que Ele fez por você. Anuncie. Porque este mundo não tem visto a manifestação da graça, do poder, do amor de Deus. O Senhor espera que você e eu façamos isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, há muitas ferramentas para a gente fazer isso. Há muitas coisas que nasceram no coração de alguns irmãos, uma Carol, né, um projeto para a gente expressar amor. Valdo, né, a gente, o Rafa lá, projeto para expressar amor. Dentre outros projetos de musicalização na nossa igreja, que havia nascido no coração também do irmão Gustavo. E meus irmãos, os talentos para começar já estão aqui. Sabe o que está nos faltando? O amor. O amor. O amor para trilhar. Fazer o simples. Para que Deus manifeste a sua graça. Então, irmãos, é isso que Deus quer da gente. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Você quer fazer parte disso? Trilhar o simples. Dizer, Senhor, as minhas reservas estão aqui. Entregues em tuas mãos. Os meus limites de serviço ao Senhor estão entregues às tuas mãos. O Senhor é quem vai moldar, em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor que use a minha vida. Que use a minha igreja. Eu quero ser um canal da tua bênção aqui na tua casa de oração e fora dela, em nome de Jesus. Mas eu quero trilhar o simples, eu quero acabar com essas desculpas.
Quero sentir a expressão do teu amor inundar o meu coração. Quero transbordar e quero expressar isso ao próximo. Lá dentro da minha casa, quem sabe o primeiro ambiente. Você precisa expressar. Não se encolha. Não estabeleça limites. Em nome de Jesus. Isso faz sentido para você? O Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração? Fique em pé no seu lugar. Quero orar junto com você. Em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Você está assumindo um compromisso com Cristo. O Espírito Santo de Deus falou contigo. E você sabe se é com você essa oração. Eu não vou me demorar. Quero orar com você em nome de Jesus. Deus eterno, a tua igreja está aqui diante do Senhor. E diante do simples, nós queremos nos render, clamando ao Senhor. Usa-nos, usa-nos. Revela o teu amor àqueles que ainda estão vivendo na religiosidade. Revela o teu amor que nos constrange, que nos levanta, que nos impele a fazer a tua vontade. Ajuda-nos, Deus, a responder o teu amor, adorando ao Senhor, te bendizendo, buscando intimidade com a tua palavra, para que o Senhor ouça a nossa voz. E aí, Deus, com esse ciclo de amor e de um relacionamento real com o Senhor, que eu e os meus irmãos transbordemos esse amor na nossa casa, no nosso trabalho, e a gente não se encolha e não estabeleça limites para te servir. Essa é a nossa oração. Contamos com a unção do teu Santo Espírito, porque por nós mesmos nada podemos fazer, mas dependentes do Senhor, veremos a resposta da nossa oração, da manifestação da tua graça em nosso meio. Por isso oramos, no nome e por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar-se e consagrar sua oração a Deus. Não temos aviso, né? Eu creio que só para o próximo mês. Então que Deus te abençoe. Faça sua oração silenciosa, entregando o seu culto ao Senhor, reafirmando o compromisso que você assumiu, você e Jesus, e assim nós estaremos despedidos, em nome de Jesus. Vão em paz, igreja, em nome do Senhor.